Nós vamos começar uma série de mensagens, We're gonna start a 40 dias, series of messages who takes 40 days, 7 semanas, 7 weeks. cada semana um sermão diferente, Every week will be a different nos desafiando challenging us a ter uma vida to contagiante. have a contagious life. Você quer ter uma vida contagiante, amém? Do you want to have a contagious life? Você Amen? quer contagiar as outras pessoas? Amém? Já entregou o sermão para as pessoas? Os Tá bolsos? ligado? Aí no seu banco tem um esboço. There on your bench there is a Nós estamos nos esforçando para fazer a translator, pastor. Tradução das mensagens, we are working to make our Pra the que- translation of our messages, para que o nosso culto seja produtivo, so our reunions be productive, para que todos nós possamos acompanhar as mensagens so everyone can keep going together with this message e ser abençoados and be blessed pela porção da palavra de Deus. for the Lord words. Pastor Marlon fez as traduções. Se tiver algum erro ortográfico, a culpa é dele. Pastor Marlon did the translation, so if there is any mistakes, it's his fault. Amém. Cadê o vídeo? Vamos pôr o vídeo. So Abaixa um first the pouquinho a video. luz para a gente ver o vídeo primeiro. Dá o play no seu controle que ele vai. Apaga um pouquinho a luz. É só isso? Amém. Glória a Deus. Amém? Você tem aí o seu esboço, abra a sua Bíblia. Oh, you who have your draws already there. No Evangelho so de open your Lucas. Bibles on Luke Capítulo 24, do 13 ao 35. So in chapter 24, verse 13 a 13 35. to 35. Mantenha a sua Bíblia aberta Keep your Bible open e o seu esboço nas mãos. and it's just in your script and Se on hands. possível, pegue uma caneta If possible, if you have a pen, para você poder fazer anotações. you can take notes. Amém? Amen. A neurociência diz que quando a gente não anota, The brain science says a gente retém, that when we don't take notes, só 13% daquilo que a gente ouve. we just keep 13% of what we listen. Mas se você anotar, você vai ter uma produção maior. But if you take notes, you have a bigger production. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. O desejo de Deus é que eu e você tenhamos uma vida contagiante. God's wish is that you and me have to have a contagious life. Que nós sejamos como aquele palito de That fósforo we can be like that. que pegou fogo e passou para o outro. Só um minuto que a gente não sabe como fala palito de fósforo. Oi? Calma aí, só que a gente não sabe. Como? Match. To be like that match who burned and burned the next one. Que nós possamos ser pessoas que possa incendiar o outro. So we can be people that can fire up the next. O desejo de Deus é que eu e você possamos fazer a diferença The God's wishes is that you and me can do the difference no mundo que nós estamos vivendo. on the world that we are living. Foi para isso que Deus nos chamou. This is why God called us. Foi para isso que Deus chamou você.
This is why God called you. Você crê nisso? Do you believe in this? Amém? Amen. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus. This text is a really known text in the God's word. O texto diz no versículo 13 que The text says on the verse 13, naquele mesmo dia 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Você pode acompanhar no texto, aí em inglês. you can keep going the text on O versículo 14, no Your caminho... Versículo 14. verse 14. No caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, eles discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de conhecê-lo. Verso 17. Verse 17. Eles perguntou sobre o que estava discutindo enquanto caminhavam. Eles pararam com os rostos entristecidos. Versículo 18. Verse 18. E um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Versículo 19. E aí Jesus perguntou para eles: 19. que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. E ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e os crucificaram. Versículo 31. Verse 31. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Versículo 22. Verse 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Até aí, no versículo 23, peça para Deus falar com você nesta noite. Pai, nós estamos mais uma vez Ask God to talk to you tonight. diante da Tua palavra. God, we are here under your word. Pai, fala conosco nesta noite. Father, talk to us tonight. Não aquilo que nós queremos ouvir, Not that what we want to listen, mas o que o Senhor quer falar. but what you want to talk to us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Amados, para que nós possamos ter uma vida contagiante, Lovely, so we can have a contagious love. nós precisamos ter uma fé contagiante. We need to have a contagious faith. Você precisa ter uma fé que contagie as outras pessoas. You need to have a faith who contagious the people around you. A palavra de Deus diz que é a nossa fé que vence o mundo. The God's word says that it's our faith who beats the world. E quando nós olhamos para esse texto, And when we look at this text, que é um texto muito rico da palavra de Deus, there is a very known nós vemos text from que the Bible. a partir dessa situação, We see that starting from this situation que começa o nosso comissionamento, is that start our o nosso compromisso com Deus. O desejo de Deus dá uma direção para que nós possamos fazer o que Ele deseja que façamos, que é o evangelismo. is starting from there that we see our commitment Eu estou, to God eu estou parafraseando para achar a palavra. yeah. And then pode repetir o que você falou. Mas para que nós possamos ter uma vida contagiante, nós precisamos ter uma fé
contagiante. So to have a contagious life, we need a contagious faith. Nós só podemos contagiar o outro através da fé. And we can just contage the next one through the faith. Nós podemos transmitir o que nós temos dentro We can transmit what we have inside para o lado de fora. to the outside. Mas para que nós possamos ter essa fé no nosso coração, nós precisamos manter a convicção da presença de Jesus na nossa vida. But we keep this faith to us, we need to No versículo keep the 15, conviction to presence of Jesus. no versículo 15 e 16, On the verse 15 and 16, diz que esses dois discípulos, it says that these two disciples, Cleópatas Cleopas, e o outro, a Bíblia não fala o nome, and the other ones, the Bible doesn't gives him a name. neste contexto eles haviam saído de Jerusalém In this context, they had left Jerusalem e estavam indo para uma cidade que se chamava Imaús. and they were going to a city called O Emmaus. texto diz que eles estavam entristecidos. The text says that they were sad. Já era o terceiro dia It was the third day, e eles conversavam entre eles. and they talked O que to one each aconteceu? other O que fizeram com Jesus? what they did to Jesus. Eles conversavam sobre a crucificação de Jesus. They spoke about Jesus, O seu mestre. Seu mestre havia morrido. about Jesus' crucifixion, and his master had died. Só que nesse contexto, But in this context, eles se esqueceram they forgot que Jesus disse that Jesus said que no terceiro dia that on the third day ele ia ressuscitar. he would resurrect. Nós precisamos ter convicção da presença de Jesus, We need to have conviction of the presence of Jesus, porque nesse contexto no qual eles estavam inseridos, because this context where they were all in, Jesus já havia ressuscitado. Jesus was already resurrected. E ao invés de eles estarem celebrando, And instead of their being celebrating, eles estavam entristecidos. they were sad. Eles estavam amargurados. Eles estavam sentindo um misto de sentimento que envolvia o seu peito, o seu coração. They were bitter and feeling a mix of emotions inside their chest who Sabe que muitas vezes isso acontece com took their hearts. a I know that gente. so many times it happens with us. Isso muitas vezes acontece com a gente. So many times it happens. Nós somos surpreendidos We got surprised pelas má notícias, by the bad news, por problemas for problems que muitas vezes envolvem a nossa vida. that so many times E nós perdemos involves our lives, a convicção and we lost da the conviction presença of de God Deus, in His presence, do nosso chamado. from our calling, Daquilo que Deus chamou a gente para fazer. and that what God called us to do. Alguém disse certa feita que o dia mais importante da nossa vida Someone said someday that the most important day of our lives é o dia que a gente nasce is the day that we are born, e o dia que a gente descobre and the day that we discover por que a gente nasceu. why we were born. Deus tem um propósito na nossa vida. God has a purpose on our life. Deus tem um propósito na sua vida. He has a perfect purpose on your life. E o propósito que Deus tem na sua vida And the purpose that God has on your life é que você seja uma pessoa contagiante. is you to be a contagious person. É que você descubra para que você nasceu. It's that you discover why were you born.
para influenciar pessoas, so you can influence another person para ser abençoado, to be blessed, mas também para ser bênção na vida dos outros. but also to be blessing. Deus chamou você From the para ser uma others. bênção. Você crê nisso? God called you for a blessing. Deus Do you nos believe in this? chamou para ser uma bênção. God called us to be a blessing. Você já é salvo em Jesus, amém? Are you already saved Amém? in Jesus? Amen. Por que você não morreu ainda? Why aren't you dead yet? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Because God has a purpose on your life. E Deus está nos desafiando nesses dias And God is challenging us on those days a responder o chamado desse propósito. to answer the calling of this purpose. Deus não precisa de mim. God doesn't need me. Deus não precisa de você. He doesn't need you. Mas Ele decidiu contar com você. But He decided to count you in. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, Deus decidiu contar com você Can you say to the person by your side, God decided to count you in para cumprir esse propósito, to make this purpose true, para contagiar pessoas, to contage people em nome de Jesus. in the name of Jesus. Os problemas que muitas vezes chegam na nossa vida The problems that so many times get in our lives têm esse poder have this power de embaçar a nossa visão, to blur our vision, our sight, de tirar os nossos olhos do foco. to take our eyes away from our focus. Mas nós precisamos ter certeza da presença de Jesus na nossa vida. So we need to keep A the palavra de conviction of Deus, presence of Jesus. a palavra de Deus diz que Ele é o Emanuel, God's word says that He is the Emmanuel, Deus conosco. God's with us. Ele está com você. He is with you. Ele está conosco. He is with us. Aleluia. Hallelujah. Você pode dar um glória a Deus. Can you say glory to God? Ele está com você. He is with you. É Ele que nos capacita a superar os obstáculos da vida. It's Him who gives you Jesus disse capacity assim. to pass by all the Jesus disse assim no difficulties on our mundo. lives. Jesus disse no mundo tereis aflição, Jesus said, in the world you will have matters, mas tenha bom ânimo. but have good. É Ele que nos capacita. It's Him who gives us capacity. É essa presença que nos dá força It's His presence who gives us strength para ter ânimo nos momentos difíceis da nossa história. to have joy on the difficult times in our lives. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20. On Matthew chapter 28, on verse Diz assim: eis que eu estou convosco 25, todos os dias, I am with you até a consumação day. dos séculos. Deus está com você todos os dias, till the amém? end- until the end of the centuries. Glória a Deus. Glory to God. A segunda coisa que a gente precisa ter é manter a alegria acima das decepções. The second thing we need to do is to keep the joy above the deceptions of life. Mantenha a alegria Keep the joy acima das decepções. above the deceptions. Filipenses capítulo 4, versículo 4. On Philippians, on chapter 4, capítulo, versículo 4. 4, verse 4. Diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Says, have joy always on the Lord. Alegrai-vos. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes somos tomados pela decepção. Eles estavam decepcionados. We need so many times to be careful because sometimes we get taken by the deceptions. The disciples were deceptioned. Na cabeça deles, Jesus morreu. On their heads, Nós in their estamos minds, Jesus was dead só. and they were lonely. Nós estamos sozinhos. We are alone. E a Bíblia diz que em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, na parte B,
And the Bible says that Livremo-nos Hebrews de todo chapter embaraço 12. que nos atrapalha. verse 8. Mateus capítulo 8, 21 e 22. Matthew chapter 8 verse 21 and 22 Diz que nós devemos seguir, deixar todo o embaraço, deixar os mortos que enterrem os seus mortos. Não está conseguindo? Certa vez Jesus, some certain time Jesus ele faz um chamado para um jovem. he makes a young man a call, Ele diz assim para aquele jovem: venha e me segue. and he tells him, come and follow me. E aquele jovem disse para Jesus: primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. And that man says to Jesus, first I need to bury my dad. Só que o pai dele não tinha morrido ainda. But his father wasn't dead yet. Ou seja, ele estava justificando So he was justifying himself que ele era muito jovem. that he was too young. Ele tinha que esperar que seu pai morresse He had to wait until his father died, para depois seguir Jesus. so then he would follow Jesus. Muitas vezes And as pessoas many times people não entendem a urgência da missão, do not understand the emergency não entendem a urgência do chamado. and how fast it is. Deus não nos chamou para ficar sentados aqui no banco. God didn't call us to be seated here on the bench. Deus nos chamou para uma missão. God called us for a mission. Deus tem uma missão para cada um de nós: God has a mission for everyone, contagiar pessoas. to contage people. E se cada um de nós assumirmos a nossa missão, If each one of us take care of our missions, não vai ter lugar nem aqui nem no outro barracão. we won't have space not even here or the next room. Porque vai ter muita gente sendo abençoada. Para a glória de Deus. Will be so many Vai ter muita blessed gente sendo person. impactada. Will be so many people being Vai ter muita contagious. gente tendo a vida sendo mudada. Will be so many people have Nós vamos povoar o their life céu transformed. para a glória de Deus. And will be Você pode dizer glória a Deus por isso? Can you say glory to God for this? Deus tem uma missão para mim e para você. God has a mission to me and to you. Por isso nós precisamos ter uma visão clara. And this is why we quem need to keep é the clear vision of who Jesus. is Jesus. Que coisas, diz o versículo 19. Perguntou ele: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? And says on the verse 19, Respondeu eles: era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de todo o povo. Eles estavam com a visão embaçada. Eles achavam que Jesus seria um revolucionário político. their sights were blurred, and they thought that Jesus would be a revolutionary Mas poli- Jesus disse, Jesus disse certa feita: o meu reino não é dessa terra. And Jesus one day said, O meu reino não é desse mundo. my kingdom is not from this world. Quando nós não temos essa visão clara de quem é Jesus, When we don't have this clear vision of who is Jesus diante das lutas, in front of nós ficamos desconfiados, above fights, nós ficamos perdidos. we got lost. Eu vou falar uma palavra que ela não vai saber, é atabalhoado, perdido. A gente fica perdido. He just said a word that I really don't know, and he warned me this. Porque a gente não tem a visão clara de quem é Jesus. We get lost because we don't have the clear vision of who is Jesus, E a gente começa a perder a convicção. and we start to lose the conviction. A gente começa a perder o nosso foco. We start to lose our focus, E a gente para de crescer, and we stop to grow. para de se desenvolver. Deus quer que você cresça, amém? And God wants you to grow. Okay.
A igreja para nós não pode ser como uma creche espiritual, The church for us can be like cheio, daycare for us, cheio de criancinhas, full of children crianças grandes. and big children. Não me toque, Do not touch me. não me rele. Não cresce. They don't grow. A Bíblia diz que aonde está o crescimento, The Bible, todo olho verá. the Aonde Bible- Deus está, há crescimento. The Bible says that everywhere where there is growing, every eye will see. E Deus está aqui nesse lugar. And God is here on this place. Deus está aqui nesse lugar. God is here now. Nós vamos ganhar muitas almas para Jesus, We will win so many souls to Jesus, porque um dia Ele vai voltar because one day He's coming back para buscar o seu povo, to get His people, para buscar a sua igreja. to get His church. Nós não podemos perder tempo, And we can't waste time, porque tudo que a Bíblia diz, os sinais já estão acontecendo. because everything that the Bible says, the signs are already happening. Nós precisamos correr We need to run para ganhar almas so we can win more souls para Jesus. to Jesus. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, cuide Another, para que a fé não dê lugar ao ceticismo. another thing that we have to is to take care so that the faith cannot give in place to cynicism. Versículo 24. So verse 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu Some of our groups were to the e que as tomb and mulheres saw what really happened, disseram, mas não viram Jesus. and that the women said, but they didn't see Jesus. Eles estavam meio que desacreditados. They were kindly. A fé estava Silences. morrendo dentro deles. The faith was dying inside them. A Bíblia diz no Salmo 95, The Bible says on the Psalms não endureceis o seu coração. 25. A Bíblia também diz que nós devemos guardar o nosso coração. Porque o nosso Don't- coração pode se endurecer. Don't leave your heart. O nosso Heart. coração pode ficar enrijecido, duro. Our hearts can be stoned. E muitas vezes, por causa da decepção, And so many times because of os nossos olhos ficam fechados. the deceptions, A gente não consegue sentir a presença de Deus. our eyes get closed and we can't feel the presence of Jesus. A gente não consegue sentir que Jesus está conosco. We can't feel that Jesus is with us. O texto diz que enquanto eles estavam caminhando, Jesus, The text says that while they were walking, Jesus, já ressuscitado, already resurrected, começa a caminhar com eles. start to walk with them. Mas eles não perceberam a presença de Jesus. But they don't realize Jesus' presence, Os olhos deles estavam fechados and their eyes were closed para a realidade da fé. to the faith reality. Infelizmente, muitas pessoas estão ficando no caminho, So many times a lot of people are standing on the way, porque quando são surpreendidos pelos problemas da vida, because sometimes when we got surprised by the problems of life, elas são tomadas pelo ceticismo. they got taken by the Elas sciences. abandonam a fé, They abandon faith porque elas não conseguem perceber que mesmo no meio da dor, because they can't realize that even in so many pain, Deus está com elas. God's with us. Nós não podemos We can't deixar com que a nossa fé to let that our faith dê lugar ao ceticismo. give place to cynicism. E a quinta e última coisa, And the fifth and last thing, mantenha a fé na palavra de Deus, keep the faith in the word acima das circunstâncias. above the circumstances. Aconteça o que acontecer, Happens what happens, mantenha a fé em Deus. keep the faith in God. Aconteça o que acontecer, Happen what happens, continue crendo em Deus. keep believing in God. Continue buscando a Deus.
keep searching e a palavra dele, and chasing His word, porque ele é a solução para os nossos problemas. because He is the Ele tem a resposta certa na medida certa para a nossa solution vida. to our problems, and He has all the right answers to our difficulties in life. É ele que muda a nossa história. He is the one who changes our history. Jesus disse para ele: como vocês demoraram para entender e crer God told them, how long you take to realize and understand em tudo que os profetas disseram. everything that the No versículo 35, eles demoraram prophet said. para perceber que Jesus estava caminhando com On eles. verse 35, they take a long time to realize E nós that God was precisamos, with them, nós precisamos ter cuidado and we need to take care. para que na hora da crise, So in the crisis time na hora da dor, and the time of pain, nós possamos tirar os olhos da palavra de Deus we can take our eyes out of the word of Jesus e colocar nos nossos problemas. and take in our problems. Deus é maior do que os nossos problemas. God is bigger than our problems. Mas no versículo 31 diz que But in verse 31, então os olhos deles foram abertos the text says that their eyes were opened e reconheceram que ele desapareceu da vista deles. and recognized that Depois, quando Jesus He disappeared from their sight. havia caminhado com eles, God had walked with them, conversado com eles, talked to Him, aí depois que os olhos deles foram abertos, and then their eyes were opened. aí eles perceberam que era Jesus que estava Then- com eles. Then they realized that it was Jesus who was with them. Versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. On verse 30, He take the bread and parts on two and give them. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração They asked to one each other, wasn't it burning our hearts? quando Jesus restaura a nossa visão? When Jesus restores our sight, O nosso coração queima pela sua palavra. our hearts burn for our words, Nós ficamos apaixonados pela palavra de Deus. and we fall in love for the word of Jesus. Nós nos tornamos homens e mulheres apaixonados por gente, We became men and women porque foi para isso que Jesus veio aqui na terra. in love to people, because that's why God take us on this earth, Para servir gente. to serve people. Deus ama gente. God loves people. A visão deles foi restaurada, a paixão pela palavra. And His sight was, E aí eles Restored. voltaram, diz o texto que no versículo 33, que eles voltaram para Jerusalém. and says the verse 33 that they returned to Jerusalem Eles retornaram para o foco da fé. and they returned to the faith focus. Se nós queremos contagiar pessoas, And if we want to contage people, nós precisamos voltar para o foco da fé. we have to come back to the faith focus. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. We need to be in love with God's word. Nós precisamos ter uma fé contagiante. We need to have a contagious faith. Voltaram para o foco, voltaram para aquilo que Deus os havia chamado. They come back to the focus. They come back to what Jesus called them to do. E esse é o desafio de Deus para mim e para você, And that's God's challenge for me and que nós you. possamos, para que nós possamos contagiar pessoas So we can contage people através da nossa fé. through faith. Porque a primeira coisa que acontece quando uma pessoa está doente, com a fé doente, Because the first thing that happens when someone is sick with his faith, o que acontece? what happens? Ela se afasta He da comunhão, se afasta gets away
da fé, se From afasta the da faith. igreja, From the church, uma fé doente, a sick faith. uma fé adoecida. E Deus nos chama And para God que nós calls us possamos nos aproximar cada vez mais, so we can get closer para que a nossa alma e o nosso coração to our hearts and souls, seja aquecido be warmed pela palavra de Deus, by the God's word. para que a minha vida So my life e a sua vida and your life seja uma vida contagiante, be a contagious life. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Tem muita coisa para fazer aqui nesse lugar, There aqui is nessa so many cidade, things to do in here in this aqui nessa place, região. in this city, in this Tem muita alma para ser ganha. region. Só que nós vamos poder alcançar essas almas So we can reach this se soul nós estivermos apaixonados pela palavra de Deus. only if we are in love to the God's word. Se a nossa fé for uma fé contagiante. Just if our faith is a contagious faith. Deus conta com você. God counts you in. Deus conta conosco. God counts us in. Você pode dizer amém por isso? Can you say amen for this? Amém? Deus pode contar com você, amém? God can count you in. Amém? Amen. As pessoas dão um amém meio tímido. Deus pode contar com você? You're only saying Amém. I'm sure. Amen. Can you say amen? Glória a Deus. Coloque-se de pé.